Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Matemática para Informática. E na aula de hoje nós vamos ver um assunto bem interessante, são as razões. É fácil, mas interessante. Continuando nossa tradição, vamos definir nosso conjunto universo. Lembrem, nós estamos trabalhando com os números racionais. E aqui está um trecho de um livro muito interessante, um livro da literatura brasileira, Memórias de um Sargento de Milícias, do autor Manuel Antônio de Almeida. Olha que interessante, olha o que ele diz. Sendo as ações dos outros o principal cuidado de quase todos, era muito necessário ver sem ser visto. A mantilha para as mulheres estava na razão das rótulas para as casas. E, olha só, é um livro de literatura, eu estou trazendo aqui para o nosso conteúdo aqui de matemática, porque ele faz uma referência matemática dentro do texto dele. Ou seja, ele fala, são coisas que estão na mesma razão. O que quer dizer isso? Bom, primeiro vamos entender o que ele está falando. Ele está falando de rótulas, né? Para as casas. Então, isso é uma rótula, ok? Para quem não sabia, uma janela com rótula. E outra coisa, ele fala de rótulas, eu vou até marcar aqui rótulas, e as mantilhas. Então, as mantilhas estão para as mulheres, assim como as rótulas para as casas. E para quem não sabe o que é uma mantilha, mantilha é esse véu que cobre aqui o rosto das mulheres. Você vê que aqui está uma mantilha bem comprida, né? Um tom meio de velório, mas até as mulheres no casamento elas usam as mantilhas mais curtas, né? Cobrindo o rosto. Tá bem interessante. Faz parte do vestuário feminino. E aí vamos voltar. Ele estava falando que a mantilha está para as mulheres, assim como as rótulas para as casas. E é interessante isso. O que quer dizer estar na razão? Bom, vamos dar nossa definição aqui matemática do assunto. Então, dizemos que duas frações estão na mesma razão quando elas são frações equivalentes de um mesmo racional. Então, elas são frações equivalentes de um mesmo número racional. Então, por exemplo, nós temos aqui um número racional, que é um meio, uma fração irredutível, e nós temos aqui as frações equivalentes. Isso é lá da aula 13. Esse slide aqui é da aula 13. Pois bem, então 3 sextos e 4 oitavos, eles estão na mesma razão, ou seja, na razão 1 meio. Pois então, quando ele fala que a mantilha está para a mulher, assim como a rótula está para a casa, no fundo, ele está usando frações, né? E que estão na mesma razão, ou seja, elas correspondem a um mesmo valor, né? Que valor é esse que ele está se referindo? Olha que interessante essa jogada na literatura. As duas coisas estão representando o mesmo valor, que é o quê? Ver sem ser visto. Viu? Muito legal esse jogo que ele fez aí no livro, né, o Manuel Antônio de Almeida. Bom, outro conceito importante também é de proporção. Então, a igualdade de duas frações é denominada de proporção. É uma outra forma de falar, né? Mas você vê, tem a ver também, de novo, com igualdade de duas frações. Então, quando duas frações estão na mesma razão, é a mesma coisa que falar que elas são proporcionais. Você viu? É só mudar muda as palavras, mas o fato é o mesmo. E aqui nós temos exemplos de proporção. Na bandeira do Brasil, por exemplo, é de 7 para 10. Bandeira da Alemanha, de 3 para 5. E é possível a razão 1 para 1? Sim. A bandeira do Vaticano, por exemplo, tem a proporção 1 para 1. Então, outra aplicação muito comum de razões são as miniaturas. Nós temos no automodelismo, aeromodelismo, nautimodelismo, ou seja, automodelismo é o de carros, né? Aeromodelismo de aviões e o nautimodelismo é o de navios. As casas de bonecos também, as maquetes, são aplicações de proporção ou de razão. Nas miniaturas, as razões são denominadas de escalas, né? Ou seja, proporção, escala, razão, é a mesma coisa. Assim, então, igualdade de razões ou
proporção ou escala são todos termos equivalentes. Exemplo de escala, nós temos aqui nos carrinhos de Hot Wheels, a escala é de 1 para 64, ou seja, a proporção é de 1 para 64. Nas casas de bonecas, a escala é de 1 para 48, ou seja, a proporção é de 1 para 48. Normalmente, as escalas são dadas em frações unitárias. E a gente viu o conceito de frações unitárias na aula anterior, aula 15. Bom, e o que vem a ser regra de 3? Quando temos duas frações numa mesma razão, nós trabalhamos com 4 valores. Nós temos o A, o B, o C e o D. Ok? 4 valores. E aí, olha que interessante, que o A sobre B igual a C sobre D nos leva a essa igualdade aqui. Aí o aluno vai dizer, claro, professor, eu aprendi que é só multiplicar aqui em X, né? Isso aqui é uma forma, não é formal de explicar. Para um aluno de ensino fundamental, lá com seus 10 anos, a gente falar aqui, multiplica em X, tudo bem, é didático. Mas para um aluno já de ensino médio ou de faculdade, você não pode explicar como é que sai daqui para cá. Temos que aplicar as leis da aritmética. Então vamos lá, seguindo as regras da aritmética, partimos desse ponto, A para B, A está para B, assim como C está para D. Eu multiplico os dois lados por B, e o que acontece? Eu posso agora cancelar o B com B aqui, né? B em cima, B embaixo, fica aqui então 1. Aí eu tenho o elemento neutro da multiplicação, que é o 1. Então eu encontro aqui 1 vezes A sobre 1 é igual a A sobre 1. E é igual a B vezes C sobre D. Aqui eu estou usando agora aqui, daqui para cá eu utilizei a multiplicação de fração. Agora, de novo, eu vou multiplicar ambos os membros por D. E aqui eu tenho D embaixo, D em cima. Então eu encontro aqui, eu cancelo D aqui, né? Fica somente 1 em cima e 1 embaixo. E agora eu posso multiplicar aqui as frações, A vezes D. E aí eu chego no final, A vezes D igual a B vezes C. É isso, é esse mais ou menos esse passo a passo aqui que, lógico que eu não estou aqui pedindo para que o aluno faça isso na sua solução. O que eu estou mostrando é a saída de uma situação para outra, ok? Seguindo as regras da aritmética. Isso aqui é treinando o raciocínio lógico do aluno. Tá? Se eu fosse mostrar isso aqui para um aluno de 10 anos, é completamente abstrato para ele, não entenderia nada. Mas para vocês, ensino fundamental, ensino médio e faculdade, você tem condição de entender isso aqui. Então, agora estamos prontos para entender a regra de 3. A regra de 3 consiste em encontrar um dos 4 elementos de uma igualdade de razão, né, ou seja, de uma proporção ou de uma escala, quando os outros 3 são conhecidos. Okay? E partindo desse fato aqui, ó, dessas igualdades aqui, ou dessa aqui, eu posso partir, né, daqui, e aí descobrir o que está faltando. Por isso que o nome é regra de 3, que eu tenho 3, eu vou descobrir o quarto. E é muito comum. Acho que esse é o conhecimento matemático mais básico que tem, mais prático, que até no dia a dia nós fazemos muito. Então, uma cozinheira, ela faz isso aqui, faz regra de 3 o tempo todo, mesmo sem saber. Ó, vou dar um exemplo. Uma xícara de arroz branco tem massa de 220 gramas e serve para fazer 3 refeições. Ok. Só um exemplo. Eu nem sei se realmente isso aqui daria certo, tá? Então, conhecimento de culinária eu não tenho, então nem sei se isso aqui é um exemplo absurdo ou não. Só estou dando um exemplo matemático. Então, quantos quilogramas de arroz branco serão necessários para fazer 50 refeições? Vamos lá. Nós temos que 220 gramas produzem 3 refeições. E a pergunta é, quantos quilogramas serão necessários para fazer 50 refeições? Então, eu faço, vou chamar aqui de x, né? O valor que nós não sabemos. E aí eu faço, né, aquela igualdade que nós já temos aqui. Então, eu faço 3 vezes x é igual a 220 vezes 50.
Então 3 vezes x é igual a 11.000. Vai dar mais ou menos ali aproximado. Eu estou pegando aqui valores aproximados, 3.700. E aí eu encontro 3,7 quilogramas. Agora, outro exemplo. Vou fazer um exemplo utilizando minha própria altura, que é 1,74. Eu tenho 1,74 de altura, 1,74 m. Se eu quiser fazer um desenho meu com a altura de 18 centímetros, qual seria a escala? Olha só, eu estou fixando aqui a altura que eu quero do meu desenho, 18 centímetros. Então, o que eu tenho? Eu tenho 18 centímetros dividido por 174. Essa é a escala que eu quero manter. Então, para descobrir a escala, eu tenho que fazer o quê? Descobrir o número, a fração irredutível que está por trás dessa fração aqui que eu criei. Então, eu pego o MD6 de 18 e 174 e encontro 6. Então, divido o numerador e o denominador por 6 e encontro a escala 3 para 29. Então, para eu fazer o que eu pretendo, né, fazer um desenho meu de tamanho 18, então eu tenho que usar essa escala aqui. De forma que, se eu quiser fazer um desenho do meu braço, por exemplo, eu tenho que medir meu braço e aplicar essa proporção aqui, né, ou essa escala, para encontrar a quantidade de centímetros que eu vou ter que fazer no meu braço, no meu desenho. Ok? Então, é uma aula simples, chegamos ao fim. Vocabulário novo, basicamente, está na razão, ou proporção, ou escala e regra de 3. Basicamente, isso aqui, de novo. Não houve nenhuma simbologia nova. Então, força e honra. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.